Fala, torcida tricolor. Vamos ver aqui o pós-jogo, como foi a vitória do Fluminense, a repercussão que todo mundo está dizendo. A vitória do Fluminense de ontem por 3-2 contra o Atlético Paranaense. O Fluminense somou mais 3 pontos rumo à liderança. O Fluminense é o segundo colocado no Brasileirão. Mas antes de prosseguirmos com a notícia, já se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Vamos que vamos. Na rodada 6 do Campeonato Brasileiro, vamos falar do jogo no Maracanã agora. O Furacão começou com tudo. Foi lá, conseguiu um gol, o Fluminense acabou virando, o Atlético empatou e o Fluminense acabou com o gol do Arana vencendo por 3-2. Vamos ouvir personagens desse jogo no Maracanã, o técnico Zubeldia, o bom, o ótimo Acosta e o herói da partida, o Arana. Vamos lá. De tener que revertir un resultado, ya el equipo muestra un carácter, revertir un resultado, y después te lo empatan con jugada aislada, ¿no? Un equipo que sabe cerrarse bien, cuando vos no pudiste matarlo antes, y aún así el equipo, con paciencia, con un ataque posicional, el tercero, el de Arana, tiene mucho que ver con la claridad para la toma de decisiones de los jugadores, y el tiempo certero para poder no tirar un cruzamiento por tirar. El equipo fue paciente a pesar de que sentíamos que se nos escapaba 2 puntos, y esos son muy buenos indicios, virar un resultado con autoridad, y después ganar con paciencia un partido que sentíamos que eran 2 puntos que estábamos perdiendo porque no merecíamos terminar 2-2, no merecíamos por la cantidad de disparos, por la cantidad de situaciones de gol. Mas acontece, ¿no? O Campeonato Brasileiro, dentro de casa você tem que somar pontos, é muito importante. A gente sabe, né, que lá na frente, talvez se a gente perde, respeitando claro que a equipe do Atlético Paranaense, mas se a gente perde 2 pontos aqui hoje, né, lá na frente iria fazer muita falta, né? Se a gente quer brigar por títulos, a gente tem que vencer, principalmente dentro de casa. Questão da titularidade, né? Sou um cara que cheguei aqui para ajudar. Como você mesmo frisou na sua pergunta, é uma briga saudável entre eu e o René. Né? O René é um cara que já passou por diversos clubes, né? Um cara vitorioso também, e eu respeito. Se eu falar para você aqui que eu não quero jogar, né, eu serei injusto. Acho que todo mundo quer participar, todo mundo quer a sua vaga. Mas eu sou um cara que acredito as coisas acontecem naturalmente, né? Eu sou um cara que trabalha bastante. E quando a oportunidade aparecer, eu tenho que estar preparado, né? Como hoje, né? Eu acredito que foi uma tarde maravilhosa para mim, né? Poder fazer o meu primeiro gol no Maracanã, um estádio histórico, um estádio mundialmente conhecido. Então é uma tarde que vai ficar na minha memória. E a gente é obrigada sempre a ganhar, mais aqui no Maracanã, quando a gente é comandante. E sim, estes tipos de jogos sempre se hacen difícil y a gente tem que sacar esos jogos adelante porque después para frente porque después va a costar esos pontos si dejamos pasar. Mas después muito feliz por haber conseguido os 3 pontos aqui em casa outra vez. Daí a gente vai para lances da partida. Esse foi o primeiro lance do jogo já, o gol do Furacão, levando um susto ali. O Mendonça pega um belo chute ali de pé esquerdo, bola bate na trave, sem chance para o Fábio. E aí o pessoal pega muito no pé do Freitas, né? Tem muita vaia pro Freitas. Ele tenta desviar e acaba dando uma casquinha e não consegue tirar a bola. Vai ter que ter personalidade para sair dessa situação o Freitas. Mas aí foi o Santos que deu mole, ó. E o Fluminense acaba empatando com o Hércules. Ainda no começo do primeiro tempo, antes de 10 minutos, já estava 1-1, bonito gol também do Fluminense. Aí vai ter a virada com o Canóbio, que não comemora em homenagem ao ex-clube, para preservar a imagem com o ex-clube. A famosa lei do ex. A lei do ex presente. E aí, com 1 a menos, com a expulsão do Zapelli, o Furacão acaba empatando com o Luiz Gustavo, né?
E aí, fala, poxa, que coisa o Fluminense deixar escapar esse resultado. No finalzinho, aos 49 do segundo tempo, o Guilherme Arana consegue marcar o gol da vitória. Aí é o lance do Zapelli. Ele levanta a perna ali, atinge o Samuel Xavier, uma agressão. E no primeiro tempo também, o Atlético perde o Terão, o zagueiro sai machucado, então só notícia ruim pro Odair Helman, né? Perde um jogador, perde um zagueiro, mas ainda assim o Atlético Paranaense reagiu bem no segundo tempo, mesmo com um homem a menos. Costa. Guerreou. Jogada, hein? Esse joga muita bola, né? Liso, jogador inquieto, o tempo inteiro busca jogo, mas o Fluminense mereceu vencer. O Fluminense teve mais produção ofensiva, como o Zubeldia destacou. Jogo complicado, né? E aí Que golaço. Canóbio marcando isso. O cara também não precisa sair triste, né? Pode dar uma comemoradinha, de leve, discreto, com todo respeito. Mas o Fluminense encontrou dificuldade muito pela capacidade de resistência do Atlético. Aí o Santos se redime também, né? Daquela pichotada no primeiro tempo. Faz uma bela defesa. Mas um Fluminense que, aos poucos, vai encorpando. Um Fluminense que perde a final do Campeonato Carioca, mas acabou... Não perde o jogo, né? Mas nos pênaltis. Mas aí o Luiz Gustavo, né? Esse São Paulo marcando o empate. A arbitragem em campo chegou a marcar impedimento, mas aí no VAR deu para ver que ele vinha de trás. Ação legal do Luiz Gustavo. E o Fluminense vinha ali, de fato, de uma oscilação, porque contra o Vasco na semifinal do Carioca não tinha jogado bem, contra o Flamengo também faltou muito repertório ofensivo para o Fluminense, mas aos poucos o time vai ganhando novas opções. O Arana, por exemplo, é um jogador que chegou para ser titular. O René, eu entendo o Zubeldia pela hierarquia, pela experiência, mas o Arana hoje é mais jogador, né? Ainda não só pelo golaço que marcou, mas pela capacidade de apoio que tem, né? A capacidade de apoiar pelo meio. Vejo que o Arana... Pode usar os dois, né, Breno? Pode usar os dois. Campeonato longo, brasileiro. Eu não sou daquele time que faz pouco caso do René. Para mim é um jogador bem útil, um jogador bom de se ter no elenco, mas pela característica do Fluminense do Zubeldia, eu vejo que o Arana se encaixa melhor, um jogador com mais característica ofensiva e o gol é importante para ele também, para, de certa forma, balançar o Zubeldia, que para mim fez o trabalho correto, né? Valorizando a experiência do René, respeitando a hierarquia, mas acredito que aos poucos o Arana vai tomar a condição de titular e o elenco encorpando também, né? Castilho hoje já jogou, tem o Milan que chegou, uma opção ao Freitas ou a Ignacio, jogadores que não passam tanta confiança contra o James, como o James, que esse sim chegou e tomou conta da posição, mas um Fluminense que a gente olha na parte de cima da tabela e não é por acaso, porque o trabalho do Zubeldia é bom, o time é bom e, aos poucos, vai tendo mais profundidade de elenco. A chegada do Savarino dá a opção de, eventualmente, poupar Serna ou Canóbio, né? O Serna hoje no banco. Então, a gente já percebe um Fluminense mais forte. Quem sabe até com uma janela de meio do ano bem feita, o Fluminense possa ter condição de segurar esse batido até o fim da temporada. Não é absurdo para mim o Fluminense qualificando o elenco, lutando até o fim pelo título brasileiro. Fluminense, nesse momento, terceiro colocado, né, do campeonato. São Paulo e Palmeiras jogando na rodada ainda, mas o Fluminense alcança a pontuação do São Paulo, que era o líder até este domingo. Num jogo que teve muito mais posse de bola, Silas. A gente está falando de 76% de posse de bola do Fluminense e 10 chutes a gol contra 2 do Furacão, que foi muito prejudicado pela expulsão do Zapelli. Não, só corrobora e confirma o bom trabalho que ele fez aqui no São Paulo, né? O Zubeldia. Olha os números aí. Confirma isso. 78-22. Claro, é isso, de novo, muito influenciado pelo fato do Atlético estar com 10. Finalizações 24-4, no alvo 10-2, grandes chances 8 contra 2 do Atlético, 40 ações na área rival contra 6 e uma expulsão do Zapelli aos 26 do primeiro tempo. Mesmo assim, o jogo caminhava até os 48 do segundo tempo para um empate 2-2, apesar desses números. Não, sem dúvida, mas ele tem se mostrado um cara muito inteligente. A gente recebeu ele aqui no Bola da Vez e, cara, deu uma entrevista, aqui mesmo, deu uma entrevista pra gente maravilhosa.
conhecedor daquilo que está fazendo, conhece e gosta da categoria de base, de subir jogadores e sabe valorizar os caras que treinam, tem bem definido o que ele quer com questão de minutagem, de intensidade nos jogos. E a gente tem visto isso nesse Fluminense. Bom, o Canóbio, você não precisa pedir nada disso para ele, que ele já vai fazer mesmo de graça, né? Mas o Fluminense tem essa característica. E às vezes ele coloca o Paulo Henrique Ganso para dar o tempero do camisa 10, é o cara que vai segurar, que vai fazer a bola andar e tal. E também está fazendo gols, que a gente nem esperava. Então, assim, tem um elenco bom, concordo com o Breyer. Eu acho que à medida que as incorporações forem entrando nessa engrenagem, o Fluminense tende a ter elenco também. Não só um bom futebol e um bom treinador, mas ter elenco também. E não surpreende vocês o Furacão começar esse Brasileirão lá em cima? Tem elenco para isso? Para brigar no alto? O Atlético Paranaense? Não, o Fluminense. O Fluminense, para mim, o grande gargalo era justamente o elenco. Só que com a chegada do Milan, o zagueiro, e precisa se provar também. Não estreou ainda, né? Não, estava no banco hoje. O Castilho, que é um nome interessante. A volta do Germancano. O Savarino, para mim, é uma opção muito interessante, né? E com mais ritmo, entendendo melhor a ideia do Zubeldia, a tendência é que seja titular também. Então, já é um elenco com mais opções. Você tem o Ganso no banco, e aí, numa rotação em que ele consiga sustentar a temporada inteira, eu vejo que não é absurdo imaginar o Fluminense competindo até o final. Para mim, ainda está um degrau abaixo de Flamengo, um degrau abaixo de Palmeiras, mas para surpreender como surpreendeu o Cruzeiro na temporada passada, para mim seria um movimento de uma construção do Fluminense, que na temporada passada já foi aquele time copeiro, chegando na semifinal de um Mundial, chegando à semifinal de Copa do Brasil, mas rateando na hora H. Agora, para pontos corridos, com esse bom trabalho do Zubeldia, eu vejo que dá para sustentar mais. E o grande mérito do Zubeldia no Fluminense, claro que tem ali a parte tática, tem também a confiança aos jogadores, mas o grande mérito chama-se Lúcio Acosta, que era um jogador que foi escanteado pelo Renato, preterido até pelo Soteldo, que tinha muito mais oportunidades. O Zubeldia chegou, reconheceu de cara o talento do Lúcio Acosta, e o Lúcio tem sido o grande destaque do Fluminense na temporada, tem feito a diferença, joga muita bola, e também mérito do Zubeldia, que teve esse tato, né, de saber reconhecer que o Lúcio estava pedindo passagem. Perdeu dois caras líderes, né? Perdeu o Thiago Silva e perdeu o John Arias. Cara, o John Arias na Colômbia é absurdo o que ele tá fazendo. E o Thiago Silva tá no Porto lá, recentemente parece que perdeu a mamãe, né? Nossos sentimentos aqui ao Thiago Silva, mas perdeu dois jogadores fantásticos e que dá uma balada. Dá uma balada. O Marlon Freitas agora começou a entrar no Palmeiras com a questão da liderança. O Botafogo, sem ele, sem Luiz Henrique, sem Almada, sem esses caras todos, sem Igor Jesus, ainda tá tentando e tá passando um momento bem delicado. Mas na parte técnica, pelo menos, o James, que chegou do Mirassol, conseguiu compensar. Fez um grande campeonato carioca, hoje estava poupado, né? Jogaram Ignacio e Freitas. Esses sim ainda não conseguem se firmar, não conseguem passar confiança para o torcedor tricolor. Pode ser que o Milan seja esse cara, né, para compor com o James, mas, de fato, faz muita falta perder um cara como o Thiago Silva, vestiário, liderança, mas ao menos no aspecto técnico, pelo lado direito da defesa, o Fluminense se reforçou muito bem. E o Internacional, hein? 2 pontos. Fala, torcida tricolor. Antes de prosseguirmos com a notícia, já se inscreva no canal para você não perder nenhuma notícia do nosso Flusão. Bora para a notícia. Arana profetiza gol pelo Fluminense contra o Atlético. Abre aspas, falei que teria lei do ex. Fecha aspas. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 3-2 neste domingo no Maracanã pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Hércules, Canóbio e Arana. O lateral esquerdo foi o responsável por garantir a vitória, com um gol nos acréscimos que ele havia profetizado. Eu tinha comentado com o Canóbio que hoje teria a lei do ex, e nós dois fizemos gol. Eu tive uma passagem curta pelo Atlético Paranaense no início da minha carreira, deu certo, profetizamos. E o mais importante foi vencer e somar os 3 pontos nesse campeonato difícil, disse Arana.
Revelado pelo Corinthians, Arana passou pelo Atlético Paranaense em 2015. Já Canobi, autor do segundo gol tricolor, defendeu o Furacão por 3 temporadas antes de chegar ao Fluminense em 2025. O atacante não comemorou em consideração ao ex-clube. Arana chegou ao Fluminense neste ano depois de 6 anos no Atlético Mineiro. Este foi o primeiro gol do lateral com a camisa tricolor e também a primeira vez que marcou no Maracanã. Uma tarde que vai ficar na memória, meu primeiro gol no Maracanã. Já joguei aqui muitas vezes, até mesmo contra o Fluminense. Feliz de ajudar a equipe fazendo um gol. Todos os jogos no Brasileirão são muito difíceis. Mesmo com um jogador a mais, o Atlético complicou o nosso jogo. Pouco a pouco pegamos o ritmo e entrosando mais. Cheguei aqui com os pés no chão, muita humildade, trabalhando em todos os treinos e com o objetivo de somar e dar continuidade no trabalho que estava sendo bem feito desde o ano passado. Com 13 pontos, o Fluminense é o segundo colocado do Brasileirão. O líder São Paulo tem a mesma pontuação, mas leva melhor em saldo de gols. Essas foram as notícias do nosso Flusão. Se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários o que você está achando desse início de campeonato brasileiro do Fluminense. E ative o sininho e compartilhe o vídeo. Valeu!